Muito bem, estamos aqui no Nelore Beca, hoje uma confraternização muito especial e a gente tem o prazer de receber no Olho no Agro essa figura que é muito conhecida no Brasil, Roberto Barcelos. Nós temos um orgulho enorme de poder conversar com você, Roberto, e saber um pouquinho da sua trajetória, da sua história, quanto à cadeia da carne e hoje, notadamente, no Nelore. Prazerzão. Prazer é meu, obrigado aí por esse bate-papo, um prazer falar com vocês. Eu trabalho na área há 30 anos, eu sou agrônomo de formação e eu divido minha vida profissional em 3 ciclos de 10 anos. Os primeiros 10 anos porteira dentro, com os desafios da pecuária de corte, que todos nós temos. A minha segunda etapa profissional se deu dentro da indústria frigorífica. Para mim foi uma escola muito bacana, muito importante para juntar esses dois mundos que até então eram mundos completamente desconhecidos. Se não passar por esse processo, não tem o conhecimento adquirido hoje. Exato, não, você é tijolinho em cima de tijolinho. Profissionais de produção dificilmente conheciam de indústria, profissionais de indústria dificilmente conheciam de produção e eu tive a oportunidade de trabalhar 2 ciclos de 10 anos em cada etapa desse processo. E o terceiro ciclo de 10 anos é o ciclo que eu me encontro hoje, que eu me aproximei muito do consumidor final, me aproximei muito do varejista, do food service, e aí eu comecei a enxergar a cadeia de uma outra maneira. Essa inversão de ponto de vista me fez entender a real importância da zootecnia, que é produzir aquilo que o cliente quer. Certo. E quando eu estava lá na fazenda, lá dentro, eu não tinha essa visão. A gente produzia, às vezes, o que era mais eficiente, mais viável, mais rentável. E talvez esse produto não seja aquele que o consumidor queira para agregar valor. Então, são mundos e oportunidades distintas dentro de uma mesma pecuária. Produzir com eficiência ou produzir com excelência. São 2 caminhos que vão ser fundamentais. No final se encontram e a ponta final que eles seria não o se consumidor. encontram, mas eles vão atender a expectativa de clientes distintos. Certo. Eu não quero me alongar muito, mas o consumidor que compra carne para o dia a dia tem algumas características muito importantes. O preço é importante, ele não quer gordura, ele não quer marmoreio. Se a carne bovina sobe, ele troca por frango, troca por outra opção. Uma proteína qual é? Ao passo que o consumidor de final de semana, o consumidor do churrasco, ele compra por prazer. Então quem compra alguma coisa por prazer sobe o nível de exigência, sobe a régua de preço. Ele quer gordura, ele quer marmoreio. Então são produtos distintos para clientes com expectativas distintas. E isso que faz a oportunidade dentro da cadeia de identificar indivíduos ou identificar sistemas de produção que vão atender com eficiência quem quer uma carne mais barata ou com excelência quem quer uma carne de melhor qualidade. No dia a dia, o consumidor é um, no final de semana o consumidor é outro. Aí temos também as boutiques de carne, supermercados especializados em cortes nobres, e tudo isso está agregado dentro dessa cadeia, que é uma cadeia que movimenta muito no país, e ao mesmo tempo nós temos hoje profissionais da área, como é o teu caso, levando uma carne de melhor qualidade à mesa de todo brasileiro. Exatamente. O que tem em comum entre esses 2 caminhos, eficiência ou excelência? Os 2 dependem de tecnologia. Investimentos em tecnologia na nossa área é investimento em genética, é investimento em nutrição, em sanidade, em manejo, em qualidade das pastagens. O Brasil tem um rebanho 2 vezes maior que o rebanho dos Estados Unidos, e os Estados Unidos produz 50% mais carne que o Brasil. Como que se explica isso? Justamente porque eles têm um nível tecnológico muito maior que o nosso. Ele tem animais com maior capacidade de ganho de peso, de conversão, de carcaça. Então a gente entra agora numa nova fase da pecuária de corte do Brasil e a gente vai começar a olhar muito para esses índices, para essas métricas e tomar as decisões com objetivos mais claros. Aumentar o nosso desfruto, seria isso? A última linha dessa conta é realmente aumentar o nosso desfrute. Ok. Roberto, a evolução, desde que você começou a acompanhar esse trabalho, a desenvolver esse trabalho,
a que ponto ela está hoje e aonde nós podemos chegar? A gente evoluiu muito. Eu tenho 30 anos de atividade profissional dentro da cadeia, eu posso dizer que esses 30 anos foi uma verdadeira revolução. A gente criou um modelo de produção do chamado boi 777, aquele animal que mata com 2 anos, próximo de 20 arrobas. O 777 é desmama com 7, recria mais 7, 14 e 21 na engorda. Esse é o modelo de produção do Brasil. Esse é o modelo de produção de um animal de uma genética superior, dentro de um sistema de produção com uma nutrição muito bem direcionada, estratégica em todas as etapas da produção, para ter um animal eficiente e rentável. Esse é o produto de exportação do Brasil. Esse é o produto para atender a demanda do consumidor do dia a dia. Paralelo a isso, a gente tem um outro modelo de produção, que são animais com acabamento de carcaça melhor, são animais com marmoreio, para atender um nicho de mercado que surgiu no Brasil nos últimos 10 anos. As novas gerações têm a gastronomia como um verdadeiro hobby. A qualquer momento que a gente liga a televisão, está passando um programa de Masterchef, Mestre do Sabor, Food Network. Então, hoje, os nossos filhos são consumidores de gastronomia. Antigamente, a gente queria ir comer uma boa refeição, a gente ia num bom restaurante. Hoje, as pessoas querem se reunir na casa dos amigos com bons ingredientes em torno do fogão. O arquiteto de 1980 fazia uma sala grande e uma cozinha pequenininha. O arquiteto moderno, o arquiteto atual, faz uma cozinha integrada na sala, com churrasqueira. A tomada de decisão da compra de um apartamento hoje é a churrasqueira na varanda. Então a gente está diante de um desafio. A área gourmet também, né? Espaço gourmet. A gente está diante do desafio de produzir mais e melhor, porque o nosso cliente está exigindo, ele subiu a régua de exigência e para isso que a gente tem que olhar, porque eles que vão ser os nossos clientes no futuro próximo. Senão a gente ainda vai correr o risco de a gente ficar dependente de carnes argentinas e uruguaias, que sempre ditaram esse mercado da carne de qualidade no Brasil. O bom disso tudo é que a gente vê o surgimento de muitas pessoas já olhando para isso. Um custo de produção maior, não tem dúvida, porque produzir qualidade custa mais caro, mas da mesma forma a gente vê o consumidor disposto a pagar mais por um produto melhor. Aí a gente esbarra numa questão que vem sendo discutida já há muito tempo e não chegou-se a um consenso ainda, que é do invernista para o frigorífico. Quer dizer, ele produz uma carne diferenciada, um animal diferenciado, faz um investimento, mas não há, pelo menos em nossa região, uma diferenciação de valor de arroba para um animal que ele faz com melhor qualidade. Acaba sendo, no fundo, um animal comum, como é feito tantos outros por aqui. Isso tem chance de ser mudado no futuro bem curto? Esse é um ponto muito importante e eu já escutei muito isso, principalmente quando eu trabalhava na indústria. Onde eu ia no curral do pecuarista, no curral do frigorífico com o pecuarista, e a gente olhava um lote dele com uma qualidade superior ao lote vizinho. E o questionamento era o seguinte: por que o meu gado vale a mesma coisa que esse, sendo que o meu é melhor? Eu acho que essa conta não devemos mais fazer. A conta que a gente tem que fazer é quanto que custou, qual que foi a eficiência de produção que aquele animal melhor foi produzido. Porque o resultado daquele animal melhor fica da porteira para dentro. O resultado daquele animal pior fica da porteira para dentro. E aquele animal pior não vai dar o ganho de peso, a conversão alimentar, o rendimento de carcaça como um animal superior. Então, a gente tem que hoje investir em tecnologia para melhorar os nossos índices zootécnicos, para melhorar a nossa rentabilidade. Se o mercado mudar e conseguir nos remunerar melhor por isso, são outros 500. Mas quem paga a conta do commodity é a arroba do dia negociada no frigorífico. Eu não posso ter a expectativa de viabilizar o meu projeto com uma premiação que eu não sei se vai existir. Então, projetos que têm esse perfil, eles estão correndo um risco tremendo.
Então, eu entendo perfeitamente, mas isso só mudaria se houvesse um programa de tipificação de carcaça ou um direcionamento do frigorífico que você negocia para carne de qualidade. Às vezes a gente põe a culpa no frigorífico dizendo, o frigorífico não me paga mais por isso. Mas a questão que a gente tem que entender é, será que o cliente desse frigorífico remunera melhor por qualidade melhor? Às vezes, a maioria das vezes é não. Então ele não consegue passar esse valor para trás. E aí o grande erro passa a ser nosso novamente como pecuarista. Eu estou vendendo para o cliente errado. Então eu comecei a enxergar a pecuária de uma outra forma e o meu grande mantra nos últimos tempos é produzir o produto correto para o cliente correto. E acertar essa equação é muito difícil. Essa balança, ela está pendendo ainda para um lado só, porque o pecuarista, no fundo, também tem razão, né? O invernista. Ele produz diferentemente e não tem um plus sobre esse animal produzido diferentemente. Leva ele ao desestímulo, né? Sim, ele está desestimulado, mas eu tenho uma foto muito clássica que eu coloco no meu Instagram. Embaixo da carcaça de qualidade eu ponho uma Ferrari. Embaixo da carcaça commodity eu ponho um Fusca. O que eu quis com essa foto? Eu não quero dizer que produzir Fusca está errado ou está certo, e que produzir Ferrari está errado ou está certo. O que eu quero mostrar é que é possível produzir Ferrari e ter rentabilidade produzindo Ferrari, da mesma forma que é possível produzir Fusca e ter rentabilidade vendendo Fusca. Mas o grande desafio é vender Ferrari para quem quer Ferrari e vender Fusca para quem quer Fusca. O grande erro que eu vejo todos os dias acontecer é o cliente de Fusca receber uma Ferrari e o cliente de Ferrari receber um Fusca, que é o que acontece hoje porque não existe um direcionamento do produto correto para o cliente correto. Então é isso que precisa mudar. Talvez isso mudando e a gente identificando melhores parceiros que consigam repassar melhor, a gente tem mais condição e vai ser de interesse dele ter uma matéria-prima de melhor qualidade. Isso passa a ser natural. Mas a sua observação foi muito pertinente. Hoje a gente está diante de um desincentivo na produção da qualidade, por um principal ponto. O preço da qualidade, ela está baseada no preço commodity. Então um produto de qualidade hoje é um produto commodity mais 5%. Sabe o que significaria dizer isso? Que hoje uma Ferrari vale um Fusca mais 5%. Então a gente precisa mudar. São equações e novas situações que vão nos levar a uma melhoria nas relações comerciais. Aquela história do pecuarista produzir e vender para o frigorífico vender para o varejo vender para o consumidor, isso funciona no commodity. E a lei que determina esse funcionamento é oferta e procura. Oferta e procura não funciona na cadeia da qualidade, porque precisa de um comprometimento muito maior entre todos os participantes e, quem sabe, vão surgir novas relações comerciais. Talvez projetos de verticalização, produtores desenvolvendo marca própria, frigorífico investindo na produção, o varejista se aproximando do pecuarista para encomendar um fornecimento regular. Já está acontecendo tudo isso. Todos esses casos que eu te disse já são exemplos reais de que está acontecendo hoje no Brasil. E esses passos dados, nesse sentido, Roberto, hoje eles estão sequentes ou ainda há uma certa falha num passo desse porque a coisa ainda não se firmou como você imagina e como a pecuária nacional que produz um produto diferente também quer? Os grandes aprendizados na nossa vida se dão por dois motivos: pelo amor ou pela dor. A gente está falando de uma relação comercial, então pelo amor não existe, vai ser pela dor. Então a gente vai sofrer em algumas situações, talvez o cliente da ponta fique desabastecido por algum período, porque não existiu uma coordenação, até que haja essa coordenação para o melhor produto chegar para o melhor cliente e isso conseguir trazer um equilíbrio de remuneração para todos os participantes dessa cadeia. Apesar dessas falhas, digamos assim, nesse elo então, da evolução que você notou quando começou a trabalhar mais fortemente nisto, para hoje, ela apresentou uma evolução que chama a atenção. Tremenda. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a minha referência era carne argentina.
E aí eu estudei durante 20 anos tudo que eu podia, visitando países, visitando projetos, visitando frigoríficos, para entender por que a carne deles era muito melhor que a nossa. E aí eu me coloquei um desafio pessoal e profissional. Será que o Brasil tem condição de produzir uma carne tão boa quanto uma boa carne argentina? Passados 25 anos, eu vejo algumas produções hoje no Brasil que se me mostrasse há 20 anos atrás eu não iria acreditar. E eu não tenho dúvida de que hoje bons projetos no Brasil têm carnes tão boas ou superiores a bons projetos na Argentina. A média da qualidade deles ainda é melhor que a média da nossa qualidade, mas pontualmente os bons projetos no Brasil são melhores que os melhores projetos deles. E uma observação que eu faço... eles começaram bem antes da gente esse processo, não, Roberto? Eles tinham já um direcionamento, um marketing, uma estratégia e um clima, qualidade das pastagens, uma genética já que favorece muito mais isso. A gente tem uma heterogeneidade muito maior. E a prova disso é que hoje eu volto na Argentina e eu visito os melhores restaurantes e eu não como lá uma carne hoje tão boa quanto a gente come no Brasil. Hoje a gente pode bater no peito, se orgulhar que a gente tem uma das melhores carnes que não deixam a desejar para o mundo inteiro. Se por um acaso o mundo descobrir isso, talvez a gente deixe de exportar commodity e passe a exportar valor agregado. Aí vai ser a grande revolução da pecuária brasileira. Roberto, para a gente encerrar, farei duas perguntas em uma. E uma observação. Eu, quando garoto, o pai mandava aí comprar 1 quilo de carne. Você ia no açougue, comprava 1 quilo de carne e vinha 1 quilo de carne. Então, os cortes que se tem hoje, jamais a gente imaginaria há 30, 40 anos atrás que teríamos, né? E temos. E por outro lado, como estão os cursos e também a procura por esses cursos, o interesse desse pessoal que está chegando agora, voltado para não só consumir também, para poder profissionalmente evoluir e apresentar ao teu cliente um corte diferente. Como é o caso do Leandro, por exemplo, o rei da carne aqui de Ribeirão Claro. Não, eu acho que essa foi a grande evolução nossa, porque por muitos anos a gente tratou os assuntos completamente separados. A gente reunia um grupo de pecuaristas e falava sobre genética, sobre nutrição, sobre sanidade, sobre pastagem. E a reunião se encerrava ali. O que mudou de lá para cá? A gente percebeu que a carne, a carcaça, o produto final, nada mais é do que a materialização de todo esse processo. Então, em toda a reunião hoje entre produtores, a carne é a estrela. A carne é o objetivo final. A carne vai ser a materialização de todo esse investimento, de todo esse processo de seleção, de todo esse trabalho. Então, a gente não pode mais dissociar. E a partir do momento que a carne veio para as mesas de discussão, a grande evolução aconteceu. E hoje a gente tem a oportunidade de ter animais muito melhores e consumir cortes de dianteiro desses animais no nosso churrasco, coisa que há 20 anos atrás era impensável, porque Sim. A qualidade dos animais eram muito piores. Então a gente evoluiu muito nos padrões, nos aprendizados e a gente hoje tem muito mais informações globalizadas e hoje a gente aprende novos cortes a todos os momentos. Inclusive já criando cortes aqui no Brasil e outra coisa que veio a somar nesse processo é que a gente juntou duas figuras chaves. É o produtor e o chefe de cozinha. É o produtor e o consumidor. Ele ditando aquilo que tem que se produzir. E aí a gente começou a perceber que a demanda é diferente da zootecnia de 30 anos atrás. E aí cabe até um parênteses de minha parte. Hoje, a figura feminina, ela conhece carne como não conhecia um tempo atrás. Ela vai ao açougue, ao supermercado, à casa de carne, ela sabe escolher o que ela quer. Tá? Então há também essa evolução, digamos assim, quanto ao consumidor. Talvez o nível de conhecimento dela seja inferior do nível de conhecimento de uma dona de casa de 30 anos atrás, que ela tinha que saber manipular a carne, tinha que saber pegar uma peça grande. Mas hoje o mercado já entrega praticidade, conveniência e isso facilita muito a vida dessas pessoas que cada vez têm menos tempo, tem menos espaço de armazenagem, tem menos tempo de preparo
que talvez tenha menos conhecimento técnico em relação ao produto. E menos tempo de tempo também, né? Mas que vai conseguir com aquele produto um resultado muito satisfatório, porque existe todo um trabalho por trás de facilitar a vida desse consumidor. Roberto, e os cursos, para a gente encerrar? Os cursos a gente faz aí edições estratégicas ao longo do ano, 3 ou 4 edições, porque dá muito trabalho. A gente encerrou esse final de semana uma edição do curso, eram 110 alunos do Brasil inteiro, gente do Rio Grande do Sul ao norte e nordeste, de toda a cadeia de produção, pecuarista, dono de frigorífico, dono de açougue, boutique de carne, restaurante, hamburgueria, profissionais do mundo do churrasco. Que cadeia, hein? Todos na mesma sala de aula discutindo os objetivos em comum. A grande mudança que aconteceu no Brasil foi que o churrasco deixou de ser uma refeição, passou a ser uma celebração. E com isso a gente deixou de comprar 1 quilo de carne para comprar experiência em torno do churrasco. Ótimo. Ninguém faz churrasco quando está triste, ninguém faz churrasco com quem não gosta. O churrasco é um grande ponto de encontro dos amigos, dos familiares, em torno de uma boa música, de uma boa cerveja, de um bom vinho. E confraternização, uma grande verdadeiramente. Confraternização. Então isso mudou como a gente enxerga e como a gente está disposto a remunerar um produto melhor, um produto de mais qualidade. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no Olho no Agro, foi um orgulho tremendo. Eu gostaria só que você passasse as suas redes sociais para o pessoal que está acompanhando o trabalho também poder acessar você lá, aprender um pouquinho mais, se interessar por um curso, Ótimo. etc e tal. Fica à vontade, por favor. Tá ótimo, obrigado. Eu que agradeço. Eu trabalho praticamente no Instagram. Meu Instagram é @rrbarcelos com 2 L's, depois vocês puderem colocar escrito aqui, @rrbarcelos com 2 L's. E lá vocês vão conhecer os bastidores do mundo da carne, tudo que acontece por trás da carne antes de chegar na mesa do consumidor. E daqui a pouquinho vamos acompanhar então a desossa da novilha Nelore, aqui da Beca, para podermos mostrar também esse trabalho que é feito e eu tenho certeza que o pessoal vai aprovar. De novo, a carne e a carcaça é o produto final, é a materialização de toda uma filosofia, e a hora que a gente mostra o produto final, a gente está mostrando tudo que a gente fez durante uma vida profissional para chegar aos objetivos conquistados ou buscados. Obrigado, Roberto. Obrigado, um prazer. Sucesso, muito obrigado. Obrigado.